Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Ana Paula Ferreira, sou supervisora da rede de ensino do estado de Minas Gerais, atuando na cidade de Poços de Caldas. Hoje eu trouxe aqui o trabalho Educação Inclusiva em Tempos de Pandemia. Esse trabalho foi elaborado em conjunto com outras professoras, Cristiane Ferreira Joaquim Pereira, Giovana Carine Leite, Thaís Roncini de Carvalho. Todas nós trabalhando na modalidade EJA no ensino médio. Por que a gente trabalhou a questão da educação inclusiva, né? Nós recebemos esse ano, numa turma de EJA de primeiro ano, o aluno que nós deixamos nomeado aqui como Carlos. O Carlos, ele tem paralisia cerebral, ele já é adulto, ele trabalha, tem a vida funcional, ativa, tem filha, porém, essa paralisia cerebral, ela traz alguns impactos para o aprendizado do Carlos, né? O Carlos, ele consegue efetuar contas apenas com o uso da calculadora, ele troca as letras na hora de escrever, escreve com bastante lentidão, a motricidade fina é comprometida, a linguagem, né, de leitura e escrita dele não é fluente, ele não consegue ler sem a mediação de outra pessoa. Mas, por outro lado, o Carlos tem a facilidade de ter uma oralidade muito bem desenvolvida. E com base nessa oralidade que ele consegue expressar seus pensamentos, ele consegue articular suas ideias, ele traz uma sequência ali do raciocínio, e tudo isso, né, tanto as suas dificuldades quanto as suas potencialidades, são levadas em consideração no trato da educação inclusiva. Porém, tendo em vista esse contexto individual do Carlos, né, um contexto marcado aí até mesmo pela exclusão, a vida escolar dele foi apenas em instituição especializada para pessoas com deficiência, ele não participou do ensino formal, né, da rede pública, ele não estudou em escolas regulares. Além disso, nós temos o contexto desse ano, né, evidenciado aí pela pandemia, que provocou esse isolamento social, em que as escolas tiveram que se readequar em relação a isso. A Secretaria Estadual de Educação, ela preparou o REAMP. O que é o REAMP? É o Regime Especial de Atividades Não Presenciais, para trabalhar com esse ensino remoto, né? E aí, como que ela fez isso, né? A secretaria preparou um material que é chamado de PET, Plano de Estudo Tutorado. Esse material nada mais é do que uma apostila, né, um compilado ali de conteúdos que são organizados semanalmente, com uma breve apresentação de cada conteúdo, seguida de alguns exercícios que um aluno deve cumprir no decorrer daquela semana em todos os componentes curriculares. O problema é que esse material não foi organizado para as turmas de EJA. Nós sabemos que a EJA tem um grupo muito específico, um grupo de trabalhadores, de pessoas que às vezes já são pais, são mães, que são às vezes ali o arrimo de família, que tem outras obrigações, outras tarefas, uma outra rotina, um outro modo de se organizar durante o dia. E que um material muito conteudista ou com muitas atividades provocaria uma evasão, né, e uma exclusão ainda maior na EJA. Então, visando esse processo inclusivo, o primeiro movimento dos professores que trabalham na nossa escola foi de fazer readequação desse PET para as turmas de EJA, na qual, inclusive, esse aluno se encontra. Pensando na tecnologia que fosse mais acessível aos alunos, o WhatsApp foi a ferramenta que, num primeiro momento, foi a mais utilizada, né, porque quase todos os alunos tinham esse aplicativo, já sabiam manusear, sabem, né, mandar mensagem, enfim, seria ali, então, uma forma, né, de manter um primeiro contato, de estabelecer uma primeira comunicação.
Levando em conta que esse aluno ele não está plenamente alfabetizado, os professores, de posse desse conhecimento, se comunicavam com o aluno através de áudios, né, para explicar a matéria, para orientar sobre as atividades, de como que ele poderia realizar. Então, um exemplo disso, né, na matéria de história, a professora selecionava algum link de vídeo de curta duração sobre o mesmo tema que estava sendo trabalhado no PET, né, por exemplo, navegações marítimas, e passava esse vídeo para o aluno assistia e gravava um áudio do que ele tinha entendido, para que a professora, de posse, então, desse retorno, né, pudesse dar ali as suas contribuições para o aluno, para que ele alargasse o seu entendimento sobre o tema que estava sendo trabalhado, né, então, a comunicação se fez muito nessa ordem, né, de perceber o que o aluno compreendeu e, ao mesmo tempo, se dá aí esse retorno. Num segundo momento, né, quando os professores já estavam mais familiarizados também com outras tecnologias, e perceberam que, em se tratando do Carlos, ele tinha acesso aos meios tecnológicos, a professora de biologia começou a fazer aulas online com o aluno. Então, eles marcavam encontros virtuais, e aí era um momento muito interessante, porque a professora conseguia perceber se o aluno estava muito cansado, se ele conseguia corresponder naquele dia, né, aos objetivos que foram traçados para a aula, e se fosse o caso, remarcava para um outro momento. Conseguia passar algumas imagens, tabelas, e fazendo uma conversa para que o aluno se apossasse do conhecimento. E era interessante porque a aula ela já começava resgatando o conteúdo da aula anterior, e era uma forma da professora se manter atenta, né, se o aluno estava abstraindo e memorizando e retendo, né, o que já tinha sido trabalhado. As professoras de história e de física já tiveram uma outra estratégia, né, fizeram chamadas de vídeo. A professora de história, né, ela trabalhava o seu conteúdo, e aí na conversa com o aluno, ela conseguia inclusive perceber as inferências que ele fazia, relacionando o conteúdo trabalhado com as suas vivências, uma notícia de jornal, alguma coisa que ele tinha visto no WhatsApp, as coisas do seu dia a dia, né? Isso mostrava que o conteúdo estava realmente impregnando de sentido o aluno. A professora de física, ela também fazia essa chamada de vídeo, mas tendo em vista que ela precisava explicar como que as operações, as contas eram feitas, ela também se valia de um quadro branco, onde no decorrer da chamada de vídeo, ela ia mostrando o processo, né, da resolução ali do problema, de uma forma a pontuar o passo a passo do desenvolvimento daquele pensamento. E aí, então, quais resultados que nós tivemos, né? O objetivo, né, quando nós temos um aluno de educação inclusiva, é atendermos esse aluno nas suas dificuldades, nas suas necessidades e nas suas potencialidades. Esse aluno tinha dificuldade na leitura e na escrita. Então, uma vez que o conteúdo era apresentado no formato oral, no formato de vídeos, no formato que ele podia abstrair os conceitos, as ideias, de uma outra forma, esse aluno dava uma resposta extremamente exitosa, né? E essa avaliação oral, ela era feita de forma processual, na conversa da professora com o aluno, no retorno que ele dava, se ele tinha realmente retido o conteúdo da semana anterior ou não, se ele tinha assimilado os conceitos, até para conseguir avançar, né? E aí, à medida que esse vínculo se estabelecia entre professor e aluno, essa relação de confiança, de poder falar o que está sentindo, se está cansado ou não, se naquele dia consegue
continuar com os estudos ou não, né? Era possível essa comunicação avançar de modo a trazer ali um aprendizado significativo, com base em inferências, com base em leitura de mundo. Então, quais conclusões que nós chegamos através desse trabalho, né? A educação inclusiva é aquela mão de via dupla. Ao mesmo tempo que se busca uma emancipação do estudante, o professor, o tempo todo, ele precisa estar se ressignificando, né? Se colocar também na posição de aprendiz. Aprendiz de entender esse aluno, né? Quem é esse estudante, como que é a sua vida, como que ele se organiza no cotidiano, como que ele consegue processar o seu conhecimento, quais as dificuldades que esse aluno tem, quais as facilidades, colocar essas facilidades a favor aí do aprendizado do aluno. O professor também é aprendiz em relação ao seu próprio conteúdo, porque por mais que domine a sua própria área de saber, esse conteúdo ele vai ter que sofrer uma flexibilização para atender esse aluno, né, com vistas a uma redução aí, né, uma superação da barreira metodológica. Então, esse conteúdo ele tem que ser apresentado de uma outra forma, com base nos objetivos que foram traçados como prioritários para aquele estudante, né? E aí, por isso que a atividade, ela vai ser só um desdobramento, depois de todo esse diagnóstico ter sido realizado, né? Esse diagnóstico sobre o aluno, esse diagnóstico de como que o conteúdo pode ser trabalhado, quais são os objetivos principais, e aí sim a gente consegue ter atividades que alcancem, né, esse estudante. E colocar os critérios de desempenho, né, então, esse estudante, ele atingiu, não atingiu, por que que ele não atingiu, quais são ali as condições para isso, e possibilitar que ele supere cada vez mais aí as suas limitações, né. A tecnologia foi uma grande aliada, e está sendo também um recurso de extrema valia nesse período remoto, porém, é possível também a gente colocar aí algumas ressalvas, né, porque nem todos os alunos têm acesso, o processo de exclusão social que já existia no período presencial, sabemos que ele se intensifica agora no período remoto. Mas no caso específico deste estudante, né, a tecnologia, ela serviu como um instrumento importantíssimo para esse aluno chegar ao conhecimento, mediado aí pela figura importantíssima do professor. Aqui nós deixamos, então, nossas referências, parabéns à organização do evento, muito obrigada, e qualquer coisa estamos aqui para possíveis dúvidas ou esclarecimentos.